Sou eu ou Profe- você? Fui eu. Ah, Professor Gabriel Perecer, boa noite. muito boa noite. Prazer enorme tê-lo aqui nesta Olha, noite. uma grande alegria. E você me mandou há pouco uma foto de um autógrafo, uma dedicatória que eu te fiz em 2002. Mas o Exatamente. que é isso? Me conta, me faz lembrar esse dia imemorável, o memorável. Bom, eu quero aproveitar que estamos ao vivo e a cores para agradecer-lhe que lá atrás, em 2000, o senhor veio se juntar a um projeto de um maluco chamado wegamigos.net. Foi, O senhor colaborou conosco com textos que eu, inclusive, foi. mandei recentemente de volta para que o senhor pudesse ver. Sim. E, e essa dedicatória tem muito a ver, né, com o que a gente fazia na época. Se o senhor me permite, eu vou lê-la. Bom, primeira coisa, vamos já partir para a amizade. Não precisa me chamar de senhor, não, pelo amor de Deus. Mas é o respeito pela profissão, né, Bom, então, pelo se quiser me lugar que chamar se de ocupa. pode me chamar de professor, mas senhor é só senhor de engenho, só. Então, perfeito, professor. Então, vamos lá. Neste livro, A Arte da Palavra, lançado lá em 2002, o Uhum. professor escreveu para mim, para meu web amigo Pedro.net, com o abraço do colaborador e companheiro Gabriel Perecer, 23 de outubro. Olha, Eu guardo rapaz. esse livro com muito carinho, li com muita atenção, é muito bacana. E todos aqueles textos que o professor escreveu para a gente lá no Web Amigos estão guardados e foram sempre uma referência. Mas que bom, é bom saber que, olha só, né, como a vida é, né? Quer dizer, a gente faz uma dedicatória com o maior carinho, com a maior dedicação mesmo. Daí a palavra dedicatória, né? Você tem uma dedicação ali, você tem que se empenhar naquele momento para fazer um texto personalizado. E depois de tanto tempo, a gente volta em plena idade mídia a conversar Exatamente. agora. Idade mídia que a gente pratica, como a gente disse aí, desde 2000 e pouco. O site Web Amigos foi criado na virada do ano de 99 para o ano de 2000. A gente teve que encerrá-lo por volta de 2004, começo de 2005. E o professor está envolvido já em plataformas de midiáticas aí desde aquela época. E nós vamos entrar numa conversa que é um projeto seu chamado Leitura é Educação, que tem muito a ver com esse momento que nós estamos vivendo. Vamos falar de educação à distância. Por causa da pandemia, muita gente teve que precipitar a adoção do ensino à distância. Como é que o professor vê isso? Como é que o professor via antes da pandemia a adoção da educação à distância? Porque muita gente passou a achar que isso era muito cômodo, você ficar em casa, o aluno em casa, trabalhar desse jeito. É claro que veio uma situação emergencial, mas como é que o professor, se eu fosse colocar aqui também o seu currículo, pós-doutor em Filosofia e História de Educação pela Faculdade de Educação da Unicamp, doutor de Filosofia e Educação pela Faculdade de Educação da USP, mestre em Literatura Brasileira, um currículo extenso. Como é que este professor, esse profissional da área da educação, vê o ensino à distância antes, durante a pandemia e como é que ele deve ser pós-pandemia? Vamos lá, Pedro. São questões que estão nos incomodando a todos e não é de hoje. É, eu comecei a trabalhar com logo no começo da internet, eu me lembro, foi antes de 2000, né? A internet já acontecia. Hoje a gente olha para aquele tempo e acha tudo muito precário, tudo muito básico demais, né? Mas era um primeiro vislumbre do que nós iríamos viver 20, 30 anos depois, né? Uma realidade extremamente avassaladora, eu diria. Porque a palavra virtual, antes de ser o virtual que hoje nós conhecemos, era uma palavra da filosofia. E no século XV, por exemplo, estava muito consolidado o uso da palavra virtual como algo que era para se tornar. Ou seja, eu diria assim, o Pedro é um virtual candidato à Academia Brasileira de Letras. Aquela cientista é uma virtual vencedora do Prêmio Nobel de Medicina. Então, o virtual era aquilo que poderia se tornar real.
a partir de 1960, 1970, com o advento dos computadores, os computadores ganhando cada vez mais espaço, né? E a ideia da inteligência artificial, a ideia de que os computadores iam ganhar, que chegariam, e o cinema ajudou muito nisso, a ficção científica e o cinema ajudaram a criar esse fascínio pela máquina, a máquina que poderia tirar o homem do trabalho braçal, e a máquina que poderia pensar pelo homem, a máquina que poderia... Tem um poema do Cassiano Ricardo que ele faz uma ladainha à máquina e termina assim: ó máquina, rogai por nós. A própria máquina vai rezar por nós, a máquina vai fazer tudo por nós. Naquele momento, a palavra virtual começou a sofrer uma mudança semântica e passou a ser um novo real. Passou a ser um real mediado pela tecnologia. Então, as pessoas começaram a se acostumar com a ideia de que o computador produzia era tão real quanto a própria realidade. E hoje chegamos ao ápice disso, porque hoje quase que nós trocamos o real pelo virtual. O virtual é mais real do que o próprio real. Aquilo que não está no YouTube não existe. Aquilo que não está na internet não existe. As livrarias estão se desfazendo a olhos vistos, os espaços físicos, a presença física, tudo está está desaparecendo, e o que está ficando é o produto virtual. É o PDF, é o .com.br, é o YouTube, é o Instagram. Então, essa mudança é que a gente pode chamar de idade mídia. Essa mudança. E isso, claro, não dá para viver de costas para isso. A sociedade digital é um fato incontestável. Só que claro, sempre vão entrar elementos de interesse econômico. E aí nós temos todos os fenômenos, desde o Orkut, o Facebook e todos os aplicativos. O brasileiro é o brasileiro é o que mais consome aplicativos no mundo. Quer dizer, e tudo isso gera muito dinheiro e tem, claro, os interesses políticos também no meio disso, de modo que nós estamos sendo levados de roldão por uma realidade que nós não temos mais controle, sobre a qual não temos mais controle. A própria ideia de que existe um vírus na internet que vai invadir a minha máquina, ou que uma imagem viralizou, isso se casa com a própria situação pandêmica, porque o vírus que atua, ele não tem como ser controlado, né? Pois bem, então, na educação, claro, a educação é um dos espaços mais tradicionais e mais conservadores que existe. A igreja, a escola, a família tendem a ser espaços conservadores. E é bom que seja assim, porque assim você tem um equilíbrio. A família, hoje eu estou morando em Porto Alegre. Porto Alegre é mais tradicional do que São Paulo. E é interessante porque isso você percebe no comportamento, no cuidado com as crianças, no cuidado com os mais idosos. A família é um pouco mais ciosa de si mesma. Então a família tende a ser conservadora, as igrejas tendem a ser conservadoras, e a escola também tende a ser conservadora. Ela conserva aqueles registros antigos, as fotos, os hábitos, os conteúdos. Só que agora a escola foi simplesmente tratorada pela Idade Mídia. Pela Idade Mídia e pela pandemia. Não há mais escola. E nós estamos correndo o sério risco de que a escola tenha que não só sair da Idade Média para a Idade Mídia num pulo só, como talvez ela tenha que realmente ser outra coisa durante um bom tempo. A gente não sabe o quanto tempo essa pandemia vai durar. Eu acho que é uma coisa importante. Nós estamos vivendo uma situação que não é só atípica, ela é apocalíptica. E eu, quando uso a palavra apocalíptica, eu não estou me referindo ao apocalipse como fim de mundo, não. Porque apocalipse em grego significa revelação. Nós estamos nos revelando, estamos sendo revelados a uma nova etapa da humanidade. A gente vai ter que repensar tudo, repensar a economia, repensar relacionamentos, repensar a educação, repensar a cultura, repensar nossos valores políticos, repensar tudo. A pandemia está só no começo, no mundo, está só no começo, no mundo. Só 13 milhões foram infectados, só 13 milhões no mundo não é nada.
Então, essa situação, claro, queremos que haja uma vacina, torcemos pela vacina e ela vai chegar no seu momento. Mas, enquanto isso, nós vivemos uma situação que está nos pressionando muito. E os professores estão muito pressionados. Por quê? Porque há uma tensão entre manter a Idade Média e ter que viver na Idade Mídia. E essa pressão vai nos causar problemas, está nos causando problemas. A gente percebe que 15 minutos falando, por exemplo, aqui no Instagram, não são 15 minutos. Do ponto de vista psicológico, do físico, mental, eu posso falar 15 minutos aqui, mas eu vou ter um cansaço de meia hora ou mais. Então, a educação tem que se transformar. E aí é importante preservar aquilo que tem que ser preservado. Não se trata de abandonar tudo que é o passado. Não se trata de dizer, então agora mudou tudo. Não, não mudou. Mudou, mas não mudou. Nós temos que fazer o que também se fez na Idade Média. Quando veio a Idade Média também foi um choque muito grande, porque o Império Romano se desfez. O mundo acabou. E aí, aqueles monges, né, que levaram para os mosteiros as obras clássicas, levaram a cultura grega, a cultura latina, levaram isso para os mosteiros e guardaram aquilo, porque veio um vendaval, veio a barbárie, veio o que chamam, né, mas não é bem assim, Idade das Trevas. Né? Mas os monges guardaram nos mosteiros os livros, o conhecimento, e foi dali que renasceu. Daí que se fala do renascimento. Quer dizer, o renascimento só aconteceu porque teve gente que guardou o passado. Então a gente não pode simplesmente ser levado pelo futuro. A gente tem que ir para o futuro e guardar aquilo que é importante. E uma coisa que a gente não pode esquecer, em meio a todas as possibilidades da internet, das plataformas digitais, é a leitura. E chegamos aí ao ponto em que você começou a falar, Pedro. Eu estou convicto de que, mais do que nunca, vai ser o momento de nós descobrirmos a essência da educação. Educação é leitura. E leitura não é só ler um livro. A leitura tem a ver, é uma palavra que tem um amplo espectro semântico. A leitura é a leitura das pessoas, é a leitura da vida, é a leitura dos acontecimentos, é a leitura de todos os textos e subtextos que estão o tempo todo à nossa frente. Né? Então é isso, Zé. Para começar a nossa conversa, eu diria que esse é o nosso quadro. É um quadro de mudança brusca, de sofrimento, mas é também um momento de a gente dizer, bom, eu vou ter que mudar, mas o que eu posso levar comigo para sempre? Né? Aquele convívio que a gente tem em sala de aula, desde a mais tenra idade, nos bancos de escola, até se graduar numa faculdade, no ensino superior, isso tende a ficar na Idade Mídia apenas? Nós não vamos ter esse contato? Como é que o professor vê isso? Olha, a curto prazo, as escolas devem ficar fechadas. E as experiências... Aliás, desculpa interromper. Este é um pensamento de quem o acompanha nas mídias, nas redes sociais, percebe. O professor é claramente contra a volta à pseudo-nova normalidade agora, ainda este ano, né? Eu e mais 70% dos pais brasileiros, dos pais e mães brasileiros. Assim, a gente entende a situação das escolas particulares, elas é que estão fazendo a maior pressão para o retorno, mas elas têm que encontrar uma alternativa, porque os protocolos são irrealistas, os protocolos não convencem. Dizer, por exemplo, que um adolescente vai ter que andar com os braços para trás, quer dizer, quem coloca isso num protocolo nunca viu um adolescente na vida ou nunca foi adolescente. Dizer que uma criança tem que trocar a máscara de 3 em 3 horas, nunca foi criança ou nunca teve uma criança em casa. Então, não que eu não me solidarize com as escolas particulares, ao contrário, eu vivo disso também. Eu trabalho com escolas particulares, eu sofro com os meus colegas, sofro com os que são, né, empreendedores do ensino particular. Mas a gente tem que encontrar alternativas, porque os fatos, né, que nós observamos em outros países indicam uma coisa muito clara.
abre-se uma escola e aumenta a contaminação. Porque não é a criança se ela é vulnerável, não é vulnerável ao vírus, isso é o de menos. A movimentação que uma escola promove de funcionários, de transporte, de segurança, de gente. Quer dizer, a escola é um lugar de vida, de movimento, de aglomeração, senão não é escola. Para isso que serve a escola. A escola serve para aglomerar as pessoas, né? Se a gente quiser transformar a escola num hospital, a gente vai passar mais da metade do tempo na escola preocupado com álcool em gel, preocupado se lavou a mão ou não lavou a mão, preocupado se andou na rota pré-estabelecida do pátio até a sala de aula. Ou seja, e não pode ter todo mundo, e aí o colega vai dizer, mas eu quero vir no mesmo dia do meu colega, que é amanhã. Esses problemas pequenos, mas que são os grandes problemas da escola. A escola não é só transmissão de conteúdo, a escola é uma comunidade. E como é que você vai transformar essa comunidade tão viva em algo tão engessado, né, na base de protocolos hospitalares, né? E todas as experiências dizem que o retorno precoce das escolas é pior ainda, porque Deus queira que não aconteça, mas se uma escola abre e morre um professor, um funcionário, um aluno, um pai de aluno, claro, até provar que foi ou que não foi, o fato é que vai acontecer. E se acontecer, e vier a acontecer, a escola vai ter que fechar de novo, né? Ou então vai ter briga jurídica para dizer quem é que foi, se contaminou na calçada ou se contaminou dentro da escola. Meu Deus do céu, isso aí destrói qualquer relacionamento de pais e escola. Então, é preciso ter criatividade. E é essa criatividade que nós temos que exercitar agora. E por isso que eu tenho proposto a vários colegas, professores, donos de escola, secretários de educação, eu tenho proposto uma ideia. Vamos ao essencial, vamos usar a BNCC? A BNCC deu tanto trabalho, a Base Nacional Comum Curricular, deu tanto trabalho a gente conceber isso, e lá está muito claro que a educação não é transmissão de conteúdo. Mas isso já é dito há centenas de anos. Não é conteúdo, é formação integral. Se é formação integral, então o que nós precisamos agora? Para a saúde mental dos professores, para a saúde mental dos alunos, para a saúde mental dos pais, precisamos de valores lúdicos, precisamos de valores relacionais, precisamos de valores, valores e competências socioemocionais. Como nós vamos suscitar isso? É numa plataforma digital? Não é. É mandando fazer dever de casa? Não é. É criando um outro ambiente. E nós temos os livros que podem nos ajudar nisso. Os livros podem levar. E livro é educação à distância, hein? Porque o autor não está presente, o editor não está presente. Sempre foi, né? É a educação à distância, é ensino remoto. Quer dizer, você aprende em casa com os seus livros. E manter o vínculo com os alunos através da leitura. Olha que coisa bacana. Vamos imaginar, eu vou fazer um exercício de imaginação. Vamos imaginar que uma sala de aula, sempre usando o WhatsApp, não tem problema, sempre usando o Classroom do Google, o Instagram. Não é abominar a tecnologia, nem abominar a idade mídia, mas é usá-la com parcimônia, com critério, com calma, sem exagero, dosado, né, de modo dosado. Então, de repente, eu estou lendo, eu sou professor, o meu aluno está lendo o mesmo livro que eu estou lendo. Estamos vinculados. E quando nos encontrarmos numa live, quando nos encontrarmos numa plataforma Zoom, nós vamos conversar sobre o quê? Cobrança? Fez o trabalho de casa? Não fez? Ouviu, não ouviu? Você repete, não repete? Não. Vamos falar o que você achou daquela leitura, o que você pensou. Me faz uma pergunta, se você pudesse colocar outro título nesse livro, que título você colocaria? Ora, você faz uma conversa viva, cheia de possibilidades, isso vai diminuir o estresse e vai aumentar a empatia entre professores e alunos, que é a única coisa que interessa. Quer dizer, nesse momento, estamos num momento de guerra. Quer dizer, vamos parar com o conteudismo, não vai dar certo. Vamos humildemente admitir que o retorno, a menos que haja uma vacina miraculosa, o retorno é perigoso. Então vamos trabalhar com o que nós temos. E o que nós temos? Um pouco de internet, porque tem muita gente que nem isso tem. Um pouco de internet e bastante leitura. Criar bibliotecas dentro de casa, dar um jeito, pensar. É hora da gente se unir.
né? Olha, porque a crise da pandemia não é só sanitária, é uma crise ética, é uma crise política, é uma crise econômica, é uma crise emocional, e nós temos que nos unir, senão o abismo será grande para todos nós. Eu tenho pensado isso não para assustar, nem para ficar alarmado, mas se nós não nos unirmos, se nós não criarmos convergências pedagógicas, convergências empresariais, convergências políticas, o abismo será grande para todos nós, né? Não dá, nós temos que, não podemos imitar o Titanic. Não é cada um por si, Deus por todos. Não, nós temos que nos unir, né? E, pedagogicamente falando, eu acredito que o livro é uma grande cola, é uma grande argamassa, é uma grande ponte que pode nos unir, né? Eu postei outro dia no Facebook e marquei o professor sobre uma proposta de um grupo de amigos que eu tenho em São Paulo e que faz um projeto chamado Leitura no Vagão. Sim, alguém está comentando aqui, sim. Isso. Eu já ia puxar esse assunto, mas que distribui e deixa livros gratuitos nos assentos do metrô, por exemplo. Fica lá, nos trens da CPTM aqui em São Paulo, e funciona. O professor falou de ler conteúdo. Ler não necessariamente apenas um determinado segmento, não só romance, não só a literatura de Machado de Assis, de José de Alencar, nada disso. Eu vi que no seu projeto o senhor fala de uma cesta de livros. Como que este projeto pode ser construído? E ele não pode ser unilateral, né? Tem que ter todas as correntes trabalhando. Os pais, os alunos têm que ser ouvidos, e o que a gente chama de corpo discente, corpo docente, os pais, diretores de escola. É um trabalho bastante grande, mas que pode dar resultado, não dá? Olha, antes de eu completar, sim, eu só quero sim. citar as presenças aqui. Depois me bom. cobram. Eu entrei lá, ninguém fala. Estão aqui Márcia Scatena, que é do projeto Leitura no Vagão. Estão a Inês e a Camila Montenegro. Está aqui João Paulo Almino, um grande colega também da Elis Marina, da TV. Trabalharam juntos na ESPN Brasil. Estão nos acompanhando aqui. Pois não, professor. Que bom, que bom. Então, parabéns pela iniciativa da Literatura no Vagão, Leitura no Vagão, né? Leitura no Vagão. Em outros países já se fez isso também, se faz, e isso é muito bom, porque mostra que o livro é acessível. Isso é uma ideia importante de a gente criando. É uma pena que as nossas políticas públicas são muito distantes da preocupação com a leitura, não é? Enfim, mas essa é uma outra discussão. Agora, com relação a esse programa que eu estou lançando, Educação é Leitura, é claro, é preciso conversar com os professores. E isso é uma coisa interessante, né? Porque se você traz tudo pronto, você traz tudo mastigado, os professores continuam sendo apenas transmissores de conteúdo, funcionários do livro. Eles não são funcionários do livro, eles são criadores de leitura, eles são criadores de interpretação, eles são mais do que mediadores, eles são os portadores da mensagem. Olha só, esse livro aqui vai ser um livro interessante para você. Quer dizer, se notou agora, por exemplo, que a literatura infantil está vendendo pouco nesse período. E por que está vendendo pouco? Porque os pais ficam inseguros, não tem ninguém para dizer na escola, olha, vale a pena esse livro. Olha só como a escola funciona com a leitura. A boa escola funciona. Ela é uma referência. Olha, vai tranquilo que esse livro aqui é bom. Vai tranquilo porque esse autor aqui é bom. Essa é a função da escola, é orientar. Não é ficar cobrando coisas. A escola tem que orientar, dar luzes, dar opções. Então, a ideia é que os professores, primeiramente eles, tenham essa atividade, tenham essa compreensão de que eles podem sugerir livros. E claro que isso tem que ter um diálogo com as editoras e tudo. E, num segundo momento, começar a envolver mais, porque na medida em que os alunos e os pais vão percebendo que o livro está chegando para eles com uma proposta pedagógica mais aberta, mais lúdica, menos tensa, mais aberta a descobertas, a curiosidade intelectual, eles próprios vão dizer assim, puxa, eu queria ler um outro livro desse autor. Pronto, já começou,
já começou o movimento. Os alunos, os pais já... Nossa, eu na minha infância, eu li sobre tal tema. Será que tem alguma coisa hoje na literatura contemporânea? Pronto, já vamos... Quer dizer, é fazer com que a sociedade se torne uma sociedade leitora, coisa que nós não somos. Nós não somos leitores. Os brasileiros, de modo geral, em média, leem 2 livros por ano. Você vê, tem muita gente que não lê, né? Então, 2 livros por ano, enquanto que numa França, num país, né, como a Alemanha, as pessoas, em média, as pessoas leem 12 livros por ano, em média. Um pouco mais, um pouco menos. Deve ter gente pensando aí, poxa, se a média são 2 livros, tem gente que está lendo 4, 6, 8, 10 no meu lugar. Exatamente, exatamente. Essa é a ideia. Muita gente não lê, né? Exatamente. É a coisa da per capita, né? Quer dizer, você faz a média, você não, até que não está tão mal um por semestre, mas isso quer dizer que tem muita gente que não lê nada, né? E que tem gente que lê muito. Quer dizer, essa desigualdade também está, a nossa desigualdade também está nisso, né? Há pessoas que podem ler e leem 1, 2, 3 livros por mês, puxa, são pessoas privilegiadas, mas por que o outro não pode também ler 2, 3? Por que uma criança, um jovem não pode aprender a ler com essa... Não é questão só de quantidade, é também do acesso, a acessibilidade ao livro. Então, tudo isso, na verdade, isso aqui é um programa e é uma campanha Educação e Leitura, cuja epígrafe é do Ziraldo. O Ziraldo disse, num momento assim de grande iluminação, ele conseguiu sintetizar tudo, dizendo que ler é mais importante do que estudar. E com isso, ele ampliou a própria ideia de estudar. Estudar não é apenas pegar um conteúdo, assimilar e responder igual, né? Ler é mais importante do que estudar, porque ler permite estudar muito melhor. Ler nos ajuda a aprender a estudar melhor. E agora, então, quer dizer, com toda essa situação em que nós estamos envolvidos pela idade mídia, numa torrente de informações, que a gente nem sabe mais se é fake news ou não é fake news. Nós precisamos recuperar a leitura como um ato pessoal de interpretação. Alguém falou aqui que está lendo 34 por ano. Quem será essa pessoa? É a Márcia Scapena, do projeto Leitura no Vagão. Então, ela é o ponto fora da curva. Então, ela está prejudicando as contas da gente, né? Porque aí a gente fica com uma que lê 34 por ano. Mas uma coisa que me vem à cabeça é a seguinte: a gente tem que ler mais, mas a gente tem que saber ler. A gente tem que conhecer a nossa língua, conhecer como se estrutura uma frase, como se estrutura um parágrafo, saber dar a pausa, saber vírgula, porque não adianta pegar e ler blá, 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 e não assimilar aquilo, não entender o que está sendo falado, não conhecer as palavras. Antes dessa leitura, a gente não tem um processo aí que a escola tem também uma participação importante na figura do professor? Sem dúvida alguma. Por isso, quer dizer, a escola vai recuperar o seu papel, vai recuperar o seu lugar, agora e mais tarde, não como o lugar das cobranças, das obrigações, dos deveres, simplesmente. Vai ser algo muito mais inspirador, é o que desejamos. Há um livro do Daniel Pennac, que é um escritor francês, também professor. O livro se chama Como um Romance. E nesse livro ele fala da sua atividade como professor. Ele dava aula para adolescentes. Adolescente sempre tem mais dificuldade, está um pouco disperso, está pensando outra coisa, quer ouvir música. Ele chegava numa sala de aula de adolescentes e tirava da mochila um monte de livros, colocava em cima da mesa e começava a ler em voz alta. Lia um pouco do outro, mostrava uma capa, assim, despretensiosamente. Os alunos ficavam intrigados. Quem é esse professor doido que não fala nada, só fica lendo livros, né? E ele ia fazendo isso até que um dia os alunos começaram: professor, mas lê um pouquinho mais daí que o senhor estava lendo, que estava bom. Quer dizer, o trabalho de ensinar a ler não é um trabalho... É um trabalho que passa pelo diálogo, passa pelo modo carinhoso de você aproximar as pessoas da leitura. Porque a leitura tem um valor em si mesma. A literatura é valiosa em si mesma. As pessoas gostam de coisas boas, mas às vezes não conhecem, às vezes não têm acesso. Então, por isso que você, começando desde pequenininho a mostrar o livro, a mostrar as imagens, a mostrar as palavras, a brincar com as palavras,
isso vai se tornando uma necessidade. As pessoas passam a gostar e a precisar da leitura, não porque alguém mandou, mas porque elas já descobriram o valor que isso tem. O valor cognitivo, o valor da comunicação, o valor, né, porque você aprende a se comunicar melhor graças à leitura, a escrever melhor graças à leitura, a capacidade de você vencer seus preconceitos, de você vencer suas limitações, de você poder fazer um julgamento da realidade com chaves de interpretação que você vai pegando nos livros. Quer dizer, aquilo que Antônio Cândido falava, que a leitura, a literatura é um direito humano. Né? Não é um luxo, não é uma coisa que para poucos, é um direito humano. Assim como temos o direito à alimentação, à segurança, à educação, nós temos direito à literatura. A literatura no sentido amplo da palavra também. Então é um direito humano. Por quê? Porque nós não somos uma sociedade ágrafa. Se nós fôssemos uma sociedade que não tivesse livros, não tivesse alfabeto, o conhecimento passaria oralmente, como aconteceu e acontece numa sociedade que não tem a literatura, não tem a letra, não tem alfabeto. Agora, nós não somos uma sociedade ágrafa, então precisamos de ler. Né? Ler. A gente falou em cesta de livros, a gente falou distribuição pelas editoras. E como fica no caso os livros virtuais, online, os chamados e-books? Seriam aproveitados também nesse projeto? Ou tem alguma restrição em relação a eles? Olha, não é restrição porque, como eu disse, nós não podemos ficar de costas para a idade mídia, nem para a sociedade digital. Porém, o livro físico, ele tem algo de orgânico, ele tem algo de vital, tem o seu cheiro, tem a sua textura. Né? O livro vem do vegetal, né? O livro vem da própria realidade. Né? Então, claro, passa por um processo também tecnológico e tudo, mas você percebe que o livro se amolda na sua mão, ele entra para o seu espaço, ele compõe a sua realidade de maneira muito mais concreta, real, do que o livro virtual, que também tem seu papel. Né? Vocês pensem, por exemplo, que os aviadores, as tripulações, né, tinham que carregar muitos manuais, muitos livros. A gente via eles com aquelas malinhas, aquelas malinhas tinham muitos manuais. Agora eles carregam tudo no celular. Quer dizer, uma literatura, vamos dizer assim, manuais de informação, eles cabem muito bem nessa proposta online. E em momentos mais difíceis também são alternativas importantes. Você está fazendo um trabalho de final de curso, você está escrevendo uma dissertação de mestrado, você tem que entregar isso hoje, né? E apareceu uma indicação de livro que você não tem como sair para pegar o livro. Você vai na Amazon e compra o livro, já tem o livro ali imediatamente no seu computador e usa. Mas quem gosta de ler, é muito comum a gente ouvir isso. Quem gosta de ler acaba tendo as duas coisas. Tem o livro virtual e tem o livro real. Porque horas vai consultar o livro no computador, horas vai pegar o livro e vai para a praia com o livro. E é isso. Eu não oponho uma coisa à outra, mas o livro físico tem vantagens, além de ser uma experiência de leitura muito mais viva. Né? O livro físico, na sua vida útil, ele pode chegar a 5 pessoas. Então, quando você pega um livro no sebo, que já foi de outras pessoas, e aquelas pessoas deixaram anotações, né? Você tem uma experiência de leitura relacional, você começa a pensar que outra pessoa também leu, e você vai... Eu fiz um trabalho para um curso que eu estava fazendo, como aluno, e eu fiz um trabalho que era a análise de um livro que tinha sido anotado por outro leitor. E eu analisava não só o livro, mas as anotações desse outro leitor. E quase que eu acho que eu descobri quem era o leitor, pelas referências que ele fazia, pelas observações. Tinha hora que ele ficava com raiva do autor, aí ele xingava o autor, e tinha horas que ele desprezava o autor, horas que ele amava o autor, colocava exclamações. Eu comecei a conhecer não só o livro, mas eu também comecei a conhecer um leitor. Né? Eu comecei a me irmanar com
com alguém além do autor. Então, essa experiência ela só pode acontecer no livro físico, né? Em suma, quer dizer, não estou tirando o mérito do e-book, pelo contrário, como eu disse, em momentos, eu conheço pessoas que ficaram afastadas da sua casa por qualquer razão e não tinham acesso aos seus livros e precisaram acessar um livro na internet. Tudo isso é normal, a gente tem que se acostumar com isso. Mas eu não vou negar a minha preferência, né, a minha preferência ao livro físico. Eu acho que ele traz uma série de experiências insubstituíveis. Eu presenciei a minha neta, 4 anos, no livro da pré-escola, que veio a apostila para ela poder fazer os exercícios e poder acompanhar uma videoaula em PowerPoint, da forma que veio. E ela tem esse contato com este livro e vê a professora dela na imagem. Eu acho que eu tenho certeza que isso aproxima um pouco em relação à escola, embora ela sinta muita falta das colegas, dos colegas. Uhum. Essa talvez seja a maior dificuldade em relação a gente migrar, a gente ir para a nuvem com os estudos, né? É perder esse contato entre as pessoas desde pequena, desde a mais tenra idade. E se acostumar com isso, se acostumar em ficar sozinho, em estudar sozinho, ainda que com a companhia de uma tela à sua frente, mas não ter aquele contato. O professor estava falando do livro físico, eu sinto falta até hoje do jornal. Eu aqui em São Paulo eu sempre lia Jornal da Tarde. O Jornal da Tarde foi descontinuado há algum tempo e eu já não peguei. Mas eu sinto falta quando eu ando de metrô, que eu dobrava o jornal, todo com cuidado para ler tudo. E a gente sente, quem cresceu lendo tudo, tem não está saciado em relação a isso. Por mais que você veja no tablet, por mais que você veja no celular. Mas e esse contato que a gente perde na escola, com os companheiros, com o professor, o chamado olho no olho. Como é que se avalia um aluno no ensino à distância? Pois é, que está todo mundo querendo encontrar essa solução e eu não vejo que ela tenha que ser procurada. Eu não acredito que devamos perder muito tempo com isso. Devemos assumir que já perdemos, por enquanto, o encontro pessoal. Perdemos, infelizmente. É uma contingência da pandemia. E que nós temos que criar alternativas em que o menos seja mais. Em que o pouco seja muito. Então, não adianta, não dá para se expor agora, os números não nos favorecem. A situação, estou dizendo exatamente com relação às escolas, é desagradável, é triste, é duro, mas a gente não pode simplesmente forçar uma situação. Por outra parte, sim, é muito necessário manter o vínculo com as famílias, é muito necessário manter o vínculo com os alunos. Como vamos fazer isso? Além de uma live, além de um encontro até mais personalizado através da internet, eu acho que é ótima essa ideia, como é que nós podemos mandar cartas, sem mandar cartas? O livro é uma carta, o livro é um presente. O livro é um presente, imagina você chegar, o aluno chegar e dizer, olha, chegou uma cesta de livros para você da escola, é um presente da escola. Assim como fizeram aquela experiência do drive-thru da saudade dos pais passarem de carro para dar um tchauzinho para os professores. E essa é uma ideia boa. Ou seja, colocar de algum modo dentro de casa um pouco dos professores. Os livros que... Olha, a tua professora escolheu esse livro para você ler. Ah, isso é importante. Ela escolheu, ela pensou em mim. São outras maneiras de encarar a leitura dentro de um contexto difícil, mas que vão nos ajudar a ter experiências como, por exemplo, a Anne Frank, que no seu diário conseguiu, de certa maneira, levar avante, né, naquele sofrimento todo, o seu confinamento. Quer dizer, há muitas experiências de confinamento na literatura que podem ser também motivo de leitura para a gente tentar entender e tentar levar adiante essa situação. Tudo uma questão também de conhecer, de ampliar o nosso conhecimento da literatura. Agora, Pedro, infelizmente, a gente não tem como voltar agora. Eu tenho insistido muito nisso, não o faço de maneira leviana, não é uma teimosia minha. É uma compreensão de que se as escolas têm que ser as últimas a voltar
por uma questão de prudência, não é agora que nós estamos com uma curva ascendente de contágio, de óbitos no Brasil, que nós vamos cometer essa imprudência. Ah, então como é que faz? A gente tem que conversar. A gente tem que se aproximar dos pais, a gente tem que criar vínculo com os alunos, manter esse vínculo, proteger as famílias. Proteger as famílias com discurso é muito fácil. Eu quero ver proteger as famílias de maneira real, concreta. Onde é que está o nosso Ministério da Educação? O que ele nos diz sobre isso? O que nos diz o Ministério da Economia sobre isso? Vão abandonar as escolas? Vão abandonar os alunos, as crianças? Né? Como é que as redes públicas vão dar conta disso? Eu tenho recebido relatos tristíssimos do Brasil inteiro. Parece que nós estamos abandonados. Né? Uma aluna de pós-graduação no Rio Grande do Norte, me contou um amigo de lá, essa aluna da pós-graduação, ela tem que andar 10 quilômetros para conseguir chegar no Wi-Fi de uma padaria. Isso é muito triste. Agora, se uma aluna de pós-graduação, ela tem que fazer isso, imagina a quantidade de crianças pelo Brasil afora que estão sem aula nenhuma, sem nenhuma aproximação de nada, sem nenhum ensino remoto, sem nada. Isso vai provocar uma evasão escolar de 20%, 30%. Imagina 20%, 30% de crianças que não vão mais voltar à escola tão cedo. Olha, então nós temos que propor alguma coisa. Eu estou propondo educação e leitura. Eu estou com um grupo de editoras, com um grupo de educadores, propondo para a Secretaria de Educação, propondo para donos de escolas, uma alternativa. É uma alternativa, mas uma alternativa que tem muitas vantagens pedagógicas e tem muitas vantagens sociais. Porque é socialmente injusto que uma família tenha 3 estações de internet em casa e a outra não tenha nada, em que a mãe vendeu o celular para comprar comida. Nós temos que encontrar uma solução para isso, a sociedade tem que se mobilizar. Nós temos que pensar nisso juntos, de alguma maneira, esperando que as autoridades também se manifestem. Quer dizer, ou vamos deixar as coisas assim, ou vamos propiciar um retorno imprudente às escolas. Então, estamos num momento muito tenso. Nós estamos agora em julho e há cidades dizendo que vão voltar às aulas em agosto, em setembro. Não vamos conseguir, não é que eu não queira, não vamos conseguir. E aí vamos entrar em outubro com as escolas fechadas. O que vamos fazer com as famílias? O que vamos fazer com os professores? O que vamos fazer com as escolas particulares? O que vamos fazer com as escolas públicas? O que vamos fazer? Eu pergunto. Quer dizer, eu pergunto porque quem está aqui me ouvindo pode reverberar e ecoar essas perguntas para as pessoas que conhecem, para que nós possamos crescer em consciência de que o retorno não é a melhor saída, mas a melhor saída também não é abandonar e esquecer as crianças, os professores, ou sobrecarregá-los com tarefas, né? Então é isso. O professor Gabriel Perisset tem o projeto Leitura é Cultura, está conversando com editoras, com escolas, mas quais são as dificuldades que a pessoa física Gabriel Perisset está enfrentando em relação ao projeto? Olha, eu já esperava que houvesse vamos dizer assim, uma resistência ou uma incompreensão iniciais, porque isso é normal. Quer dizer, a gente fala tanto em inovação, aí quando a gente inova, as pessoas, não, é muito inovador demais, é muita utopia. Não, mas é assim, normal. Toda a inovação. Mas eu já percebo sinais claríssimos de que as pessoas começam a compreender as vantagens do livro sobre o conteudismo. O conteudismo é porque não dá certo. Vários pais, várias mães, vários professores me contando que, por exemplo, até em escolas com recursos, o aluno acorda de manhã, 7 horas, liga o computador, volta para a cama e desliga ao meio-dia. Ou então ele fica lá na telinha. Só assim, quer dizer, ele não está vivendo a educação. Porque a educação que nós sabemos que dá certo, ela tem o grande componente do encontro físico. Porque nós somos seres sociais, não é isso que todo mundo diz, todo mundo sabe? Então nós aprendemos socialmente, nós não aprendemos sozinhos. A leitura o Mário Quintana que diz isso, é uma solidão acompanhada. Porque você não está apenas sozinho aprendendo, você está em contato
com a civilização, você está em contato com outros leitores, você está em contato com valores. E você pode conversar com outras pessoas sobre o mesmo livro. E sem medo de errar, porque você vai dizer, gostei do livro, outro não gostei. Por que você gostou? Por que você não gostou? Pronto, não interessa se gostou ou não gostou, o importante é falar sobre o livro. E ao falar sobre o livro, você começa a se conhecer melhor. Puxa, por que será que eu não gostei? Por que será que ele gostou? Por que ele é diferente de mim? Por que eu não... Tá, mas o argumento dele até que não é tão ruim. Então você está num processo de aprendizado outra vez, né? Então é isso. Agora, as dificuldades eu já as considero normais, naturais, mas ao mesmo tempo eu percebo que à medida que a situação for progredindo do jeito que está, a gente vai ter que tomar decisões. E uma das decisões pode ser essa. Olha, então eu quero que os meus alunos comecem a trabalhar mais com a leitura e menos com o conteúdo. Detalhe, a leitura traz conteúdo. A leitura traz a capacidade de você buscar conteúdo em qualquer lugar, te dá liberdade, né? A escritora Adélia Prado deu uma entrevista dizendo: eu escrevo um livro para ver se me livro. E a gente pode adotar isso, né? Parodiar essa frase e dizer: eu leio um livro para ver se me livro. Se me livro da ansiedade, se eu me livro do medo, se eu me livro da solidão, se eu me livro de todas essas circunstâncias que estão aí e que vão se repetir de outras maneiras, porque também existem momentos em que tem uma enchente na cidade, a escola fica inviável, tem momentos que eu fico no hospital, eu não posso frequentar a escola, e por aí vai. Então a leitura tem que ser recuperada, né? E talvez seja a grande chance de transformarmos o Brasil num país de leitores, de formar bibliotecas dentro das casas das pessoas. Porque em tempos de isolamento, a melhor coisa que a gente tem para fazer é viajar no pensamento. E o livro ajuda demais nisso. O livro faz com que nós estejamos em vários lugares, né? Eu tive professoras de linguagem, de literatura. Eu não me lembro de muitos outros nomes de professores, mas dessas duas, professora Isabel e professora Felizmina, eu vou lembrar sempre, porque foram tremendas incentivadoras. Leia, leia. Como o professor disse há pouco, quem lê aprende a escrever. Quem lê aprende a ter vocabulário, aprende, eu não sei como é que escreve determinada palavra, mas como eu conheço um pouco, eu vou para outra palavra que eu sei que tem o mesmo significado, mas que eu sei escrever. Exato, exato. Eu pude dar uma olhada no projeto, e o projeto está segmentado para todas as idades do período escolar das pessoas, desde a tenra idade até a formação maior. Em qual dessas fatias o professor entende que a dificuldade será maior de implementação daqueles que encamparem a ideia? Olha, para a educação infantil, a colaboração dos pais terá que ser mais intensa, o que é natural. Mas à medida que o aluno vai, né, a gente trabalha com o aluno mais velho, até chegar no ensino médio, a autonomia cresce, então também isso é uma grande descoberta da autonomia dos alunos, né? Agora, eu não vejo assim uma faixa etária especialmente difícil, né? Porque, de qualquer modo, a ideia é que os pais participem de todos os momentos desse projeto também. Que os pais também se sintam interessados, que eles também esqueçam um pouquinho as suas preocupações, lendo o mesmo livro que os filhos estão lendo, para conversar sobre isso, para conversar sobre os livros. Olha, hoje eu ouvi um relato muito interessante de Osasco. Eu estava conversando com professores de Osasco e uma professora me contou que foi surpreendente. Um aluno que tinha recebido material de trabalho para fazer em casa, né? E a mãe estava ajudando, de repente a mãe chamou o pai. Fulano, vem aqui ajudar aqui. E ele, não, estou ocupado. Não, você está ocupado com o quê? Você está aqui em casa, você não tem que sair, vem aqui, isso aqui. E aí a mãe e o pai e o filho descobriram que o pai não sabia ler. Quer dizer, ele havia ocultado isso da própria família, ele tentou enganar a vida inteira, né? Ele deu um jeito, e aí, olha, que ele não sabia ler direito, ele tinha aquele mínimo de alfabetização, mas ele não sabia, não tinha fluência na leitura. Então a mãe e o filho resolveram ajudar o pai a ler. E eu acho que isso vale para todos os pais, para todas as mães, que a gente aprenda a ler, a reler,
É isso, é botar o livro na mão das pessoas. O livro tem força própria. O livro tem uma força educadora muito grande. Tem vida própria, né? Exato. A Camila Montenegro está colocando um tema aqui que poderia servir para uma live, né? Malditos corretores ortográficos, que facilitou a vida de muita gente que não precisa, às vezes, pensar no que está escrevendo, se está certo ou se está errado. É verdade. Professor, a gente fala em livro, mas livro não existe se não houver um escritor. E no livro A Arte da Palavra, na página 44, tem um parágrafo, se me permitir, eu quero dar uma lida. Por favor. E ele me acompanha por muito tempo, eu sempre me lembro desse trecho. Escrever e viver são ações simultâneas. Escrevemos no papel, na tela do computador, mas também na nossa própria carne. Somos nossos próprios biógrafos. Quando transbordo em forma de palavras, estou corporificando diante de mim, dos leitores, a minha consciência, a minha história. Por modesto que seja o meu texto, nele deixo a marca de minha existência. Um simples bilhete pode ser até mais revelador que um romance de 700 páginas. Nem lembrava Bom, mais que tinha escrito isso. mas um leitor lembra e coloca É para verdade. a gente fazer uma reflexão. Nosso papo está bastante gostoso, a gente tem assunto para mais e mais tempo de live, mas a gente sabe que o Instagram vai cortar a gente perto de 1 hora. Acho que a gente tem 2 minutos, 3 minutos. Eu gostaria que que o professor deixasse uma mensagem para esses pais que estão nos acompanhando. É claro que eles têm que participar mais com seus filhos, ajudá-los nos estudos, mas mais do que isso, não só incentivar a leitura, mas ensinar também a criança, o estudante, a ouvir e a pensar também, não é isso? O meu primeiro livro se chama Ler, Pensar e Escrever. Esse Arte da Palavra já foi um livro posterior. Foi um dos primeiros, eu já publiquei mais de 20 livros. Mas o primeiro livro é Ler, Pensar e Escrever. Eu acho que ele resume bem a minha trajetória. Meu primeiro livro, de 1996. Então, eu vejo que Ler, Pensar e Escrever resume bem a nossa conversa. Porque, inclusive, existe uma gradação, né? Ler é uma palavra com uma sílaba, pensar tem 2 sílabas, escrever tem 3 sílabas. É como se uma fosse pré-requisito da outra. Então, o ler, no sentido amplo, conhecer, abrir o livro e abrir a mente. Então, ler. Pensar, né? Elaborar, ruminar, conceituar, refletir. Uma leitura simplesmente impensada e refletida não é leitura, tem que ser uma leitura pensada. Mas aí vem o resultado, que é escrever. E escrever no sentido do parágrafo que você leu, escrever como um ato vital, escrever e viver. Tem um escritor que usava esses 2 verbos num só, escreviver, né? Então, escreviver é isso, é você se manifestar, é você deixar a sua autobiografia, né? Mesmo que não seja num livro, deixar a sua autobiografia na memória das pessoas, e mesmo pelos meios digitais, né? Deixar também a sua marca no mundo. Então, eu acredito nisso, eu acredito que a vida é ler, a vida é pensar, e a vida também é se comunicar com as pessoas, é conviver, é fazer o que nós estamos tentando fazer, né, nesse momento de grandes limitações, mas também com esperança. Eu não quero que a gente saia daqui dessa conversa triste. Acho que a gente tem que sair com esperança, a esperança de que, veja, né, um leitor como Pedro, que através de um livro, né, me trouxe para conversar aqui no Instagram. Isso é, para mim, um sinal concreto de que vale a pena ler, pensar e escrever. Muito obrigado, Pedro, por essa oportunidade que você me deu. Eu que lhe agradeço não só por essa, como pelas oportunidades lá no site Web Amigos, pelos inúmeros textos que o senhor colocou conosco.
Falei senhor, não tem jeito. Passei a live inteira tentando evitar, mas não consegui. Faltou um corretor ortográfico para você. Mas agradeço-lhe do fundo do coração a sua disponibilidade, a sua generosidade. E quem sabe a gente não terá uma nova oportunidade para falar sobre isso, sobre o projeto, que ele realmente implantado e funcionando, e que a gente possa dar sequência a essa transformação que a gente está vislumbrando aí. Vamos fazer assim, Pedro. Assim que eu tiver, eu estou trabalhando num projeto piloto, assim que eu tiver os primeiros resultados, eu vou trazer para você aqui. Pode ser assim? Tá ótimo, tá combinado. Tá combinado. Olha, um grande e agradecido abraço. Ele é recíproco. E tenho certeza que de todos que nos acompanharam aqui. Tá bom. Muito obrigado, uma boa noite. Uma boa noite para todos também. Continue se cuidando aí. Todos nós, por favor, vamos nos cuidar. Precisamos. Um abraço grande. Um grande abraço. Até logo. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.